Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 16, de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas estão dizendo sobre ele. E as pessoas dizem que ele é Elias, um dos profetas, um grande profeta, né? João Batista. E pergunta a Pedro, pergunta aos discípulos, e Pedro responde: tu és o Filho do Deus vivo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Pedro diz essas palavras, e o Senhor Jesus fala que essas palavras que Pedro disse eram palavras de Deus. Não foi um ser humano que revelou aquelas coisas para Pedro, mas sim o próprio Deus. Deus estava falando através de Pedro. Assim como Pedro, nós precisamos deixar Deus falar através de nós. Temos que abrir o nosso coração para a ação do nosso Deus em nossa vida, para que Ele possa falar verdadeiramente através de nós. Sabemos que mais adiante no Evangelho, não nessa passagem, mas nesse mesmo Evangelho, mas um pouquinho mais adiante, nós vemos que quando o Senhor Jesus ele fala que vai ser morto, né? Ele vai ser crucificado e morto. Pedro diz que não, que ele não vai deixar que isso aconteça. E Jesus diz: para trás, Satanás, porque aquelas palavras ali não são mais as palavras de Deus. E nós temos que deixar o nosso coração aberto para Deus e não fechar o nosso coração. Se o nosso coração estiver sempre aberto para tudo que é de Deus, nós vamos falar de tudo aquilo que é de Deus. Se o nosso coração se fecha, acontece como aconteceu com Pedro. Nós vamos falar palavras que não são mais de Deus. Então que o nosso coração esteja sempre aberto para que tudo que sair da nossa boca seja de Deus, palavras de Deus. Que a palavra de Deus esteja na nossa boca. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.